Paz do Senhor, gente, boa noite. Vamos lá iniciar mais um livro, Os Evangelhos. Os Evangelhos e também o livro de Atos. Então, nossa primeira lição hoje, vamos falar de uma forma geral do Evangelho, né? O Novo Testamento é mais do que um documentário histórico. Ele é a história interpretada pela fé. William Hendricks. Introdução. É necessário ao estudante da Bíblia conhecer o mundo do Novo Testamento e poder responder perguntas tais como: quais as mudanças que os 400 anos desde Malaquias até Cristo causou em Israel? Porque houve um espaço ali. Malaquias na nossa Bíblia é o último livro, né, do Antigo Testamento, e de Malaquias até o período ali de Jesus são 400 anos, e 400 anos que não levantou um profeta, não teve uma literatura inspirada. A gente chama isso teologicamente de período interbíblico ou período intestamentário. São os 400 anos do silêncio de Deus. Se houve algum profeta que falasse em nome do Senhor, a gente desconhece, porque não existiu alguém que falou acerca desse profeta, ou houve uma literatura que falasse desse profeta. Então o que nós temos é um silêncio nesse período de 400 anos. Quais as diferenças geográficas, políticas e religiosas com o Antigo Testamento? E essas diferenças do Antigo para o Novo Testamento são enormes, né? A diferença, por exemplo, geográficas. No Antigo Testamento, antigamente o povo de Israel era dividido em tribos, né? Era uma nação tribal, né? A tribo de Judá, de Benjamim, de Zebulon, de Naftali, de Aser, né? A tribo, né, de Rubens, Isacar. Então, assim, eram 12 tribos divididas dentro de um país. Quando a gente chega no Novo Testamento, no tempo de Jesus, a gente vai ver não mais uma nação tribal, mas uma nação dividida por estados, como o nosso país aqui, que é dividido por estados. Se a gente pegar, por exemplo, aqui deixa eu ver qual página que é aqui, a página 19, a página 18, a página 19 é um exemplo disso. Você vai ver aqui a página 18, né, Israel dividido em tribos, e na página 19, Israel dividido em estados, né, Samaria, Decápolis, Pérea, Judéia, Galileia, Itureia, Arilene, Troconitres. Então, a divisão completamente diferente do que era no Antigo Testamento. Então, teve uma mudança geográfica, também teve uma mudança política, porque antes tínhamos, né, um único rei que governava Israel, e agora nós vamos ver Israel sendo dominado pelos romanos. Não só um rei judeu, como foi Herodes, mas tinha um governador romano e ainda o imperador. E aí nós temos também mudanças religiosas, porque Israel, né, o seu conhecimento era passado por intermédio do sacerdote, e muitas das vezes o templo era usado para isso. Nos tempos de Jesus há um templo, mas também há sinagogas, que eram como se fossem templos, mas porém não era o templo. O templo era o único, que aquele que estava em Jerusalém, mas havia sinagogas que lá eles eram ensinados todos os sábados, quando então era feito trabalhos religiosos na sinagoga. Essa ideia de sinagoga surgiu lá no cativeiro babilônico, onde eles ficaram 70 anos, sem templo, para fazer os sacrifícios, para fazer os cultos, a adoração. Então eles inventaram a questão da sinagoga para que eles pudessem se reunir para manter então as suas práticas religiosas. Então nós temos também a sinagoga e toda essa mudança na questão geográfica, política e espiritual em Israel. E nós vemos os partidos também que surgiram: os saduceus, os fariseus, os herodianos, né, os escribas, que não tinham no Antigo Testamento e surgiram no tempo de Jesus. A gente vai ver fariseus indagando. Paulo era um fariseu. Vamos ver os doutores da lei fazendo perguntas a Jesus, que era os doutores da lei eram os escribas.
Então esses grupos religiosos que surgiram no decorrer, né, desse período de 400 anos, que a gente chama de período interbíblico. Quais as diferenças culturais do Israel do Antigo Testamento para o Israel do Novo Testamento? Israel vivia situação de escravidão desde 605 a.C., quando a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, invadiu e conquistou Canaã. Então, de lá de 605 para cá, Israel nunca deixou de ser dominado, até então, né? Até o período de Jesus, porque eles foram dominados pelos babilônicos, depois foram dominados, né, pelos persas, depois foram dominados pelos gregos e depois dominados pelos romanos. Então eles passaram esse período. Oi? Não, só o reino norte de Israel que foi dominado pelos assírios. O reino de Judá foi por Nabucodonosor, foi pela Babilônia. Os evangelhos. A palavra evangelho é oriunda do grego eu mais agelion, né? Que é euagelion. O que é euagelion? Significa boas novas. Então, qual o significado da palavra evangelho? Boas novas ou boas notícias. Por que boas novas? Né? Não tem aquela pessoa que antigamente nos antigos reinos, né, se fazia uma torre, né, naquela torre de vigia, e a pessoa ficava lá em cima da torre, chamava ele de sentinela ou de atalaia, né? E ele ficava avistando as pessoas que vinham ou ataques inimigos. Se porventura chegasse alguém, lembrando que antigamente as antigas civilizações, cidades eram cercadas, né, muradas com portões, e perguntava a ele, a sua vinda é de paz? E ele dizia, não, a minha vinda é de paz, trago boas novas, né? Ou seja, trago boas notícias. E quais eram as boas novas? Sobre a respeito, né, de Jesus. Então o evangelho significa boas novas, né? Quais são as boas novas? Jesus é as boas novas. O Novo Testamento, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, recebe a designação de evangelhos pelo fato de descreverem, não em termos biográficos, a vida e a obra do Messias, do Senhor Jesus. Então esses 4 livros são chamados evangelhos porque eles trazem essas boas novas. Quem é a boa nova? É Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias que veio ao mundo, que veio dar a sua vida, né, em prol dos pecadores. E por que 4 evangelhos, né? Não bastava só um? Por que não foi escrito um, né? Por que foi escrito 4? Porque eles foram endereçados a diferentes grupos, a 4 grupos diferentes. Então o primeiro, por exemplo, Mateus, ele escreveu aos judeus. O segundo escreveu ao romano. O terceiro escreveu aos gregos, né? Explica-se pelo fato de ter existido nos tempos apostólicos 4 classes representativas do povo: judeu, que foi Mateus que escreveu a eles; romanos, que foi Marcos que escreveu a eles; aos gregos, que foi Lucas que escreveu a eles; e o corpo tomado das 3 classes, a igreja, que tinha tanto judeus, gregos e romanos, que foi João, o último evangelho a ser escrito, e foi então destinado à igreja. Se a gente até analisar, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos bem parecidos, bem idênticos. Você vai ver que as histórias batem, mas o de João não. Você vai ver que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas começam com a genealogia, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Aí vai falar do nascimento e batismo de Jesus, vai falar do nascimento e João Batista batizando. Eles são praticamente idênticos. E o ministério deles, que também é muito parecido. Agora João não. João não fala de genealogia, João não fala de batismo, João não fala de nascimento. João começa o livro dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Então o interesse dele é provar que o Filho do homem, que o Filho de Deus, era o Deus encarnado. E aí é um evangelho completamente diferente. Enquanto os 3 primeiros evangelhos vão se deter a contar uma história na Galileia, onde Jesus morava, onde Jesus foi criado, João não, vai contar uma história, uma narrativa de Jesus na Judéia, onde Jesus também exerceu seu ministério. Por exemplo, João capítulo 2, o casamento em Caná da Galileia, você nem conta nos outros evangelhos. Somente João vai narrar o fato que aconteceu o casamento em Caná da Galileia, que é se a gente for narrar os fatos de forma cronológica,
O primeiro milagre realizado por Jesus foi o casamento, foi transformar a água em vinho. Outro fato também que só João narra, o paralítico do tanque de Betesda. Não tem nenhum outro evangelho narrado aquilo que João vem a narrar. Então esses três primeiros evangelhos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é conhecido como evangelhos sinóticos, que nós vamos ver aqui agora. Assim são chamados, pois fornece uma sinopse dos acontecimentos e tem um plano em comum. O termo sinótico vem do grego e significa ver junto ou ver com uma visão comum, ou seja, ver junto ou ver com uma visão comum. O que isso quer dizer? Eles foram escritos numa mesma visão, praticamente de uma mesma forma. Então esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque foram escritos, que parece que os três sentaram junto para escrever esses três evangelhos, mas na verdade os três praticamente não tinham muita coisa em comum, porque Mateus era apóstolo, Marcos não era apóstolo, provavelmente foi ganho, no ministério de Pedro, e o evangelho que ele escreveu foi narrado por Pedro. Lucas também não era apóstolo, se converteu no ministério de Paulo, e ele mesmo escreve no princípio do evangelho de Lucas, ele mesmo diz que ele foi atrás dos fatos de forma minuciosa, procurou com aqueles que viram Jesus e com aquilo que já havia de escrito para escrever então o evangelho de Lucas. É por isso que o evangelho de Lucas tem alguns detalhes que nos outros evangelhos não tem. Esses três evangelhos têm uma visão muito parecida, muito comum nos fatos contados. Eles caracterizam apresentarem três semelhanças: aspectos humanos da vida de Jesus, nascimento, batismo e a sua vida pública em geral, a questão do como que Jesus saiu no meio do povo, o seu ministério, e o ministério na Galileia. Eles se ateram, Jesus na Galileia, Cafarnaum, em toda a Galileia. O enfoque do evangelho de João é completamente diferente. A mensagem espiritual para os cristãos, aspectos humanos da vida do Senhor, vida particular e ministério na Judéia. Você vê que enquanto os outros três se ateram a um ministério na Galileia, João já o seu ministério na Judéia. Igual, por exemplo, nós temos um milagre, outro milagre que eu lembrei. O primeiro, a água e vinho. O segundo, o tanque de Betesda. E terceiro, a ressurreição de Lázaro, que também só foi João que relatou. E olha que foi um acontecimento de uma ressurreição, e os outros três também não relataram essa ressurreição, a não ser João. Um grande paralelo significativo: confira as passagens de Ezequiel. E aí, se você pegar lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 11, e também o capítulo 10, versículo 19 ao 22, e o Apocalipse capítulo 4, versículo 6 ao 8, você vai ver que há uma relação com essas passagens. O leão significa força suprema, que foram visões que Ezequiel viu de 4 seres viventes que pareciam humanos, mas pareciam animais. E também no Apocalipse você vai ver também essa visão que fala também desses 4 animais. Aí, de alguma forma, esses animais representavam também os 4 reinos que estavam por vir, e de algumas vezes representavam os 4 evangelhos. O leão significa força suprema, porque Mateus apresenta Jesus como leão da tribo de Judá. Já o homem de mais alta inteligência, porque Lucas ele que usa mais a expressão filho do homem, no evangelho de Lucas você vai ver muito essa expressão falando acerca de Jesus como filho do homem. E o boi, serviço interior, que foi escrito por Marcos, porque Marcos apresenta a Jesus como servo sofredor, aquele que veio para servir. A águia é a esfera celestial, divindade, que foi João, que escreveu já para provar, para mostrar um Jesus divino, um Jesus completamente Deus, diferentemente dos outros evangelhos. Em Mateus vemos o Messias como rei, em Marcos vemos o Messias como Senhor, em Lucas vemos o Messias como filho do homem, em João vemos o Messias como filho de Deus. Os 4 aspectos são necessários para transmitir toda a verdade. Como soberano ele vem para reinar e governar, como servo vem para servir, e como filho do homem vem para participar e consolar, como filho de Deus vem para revelar e remir. Então vemos a soberania e a humildade e a humanidade e divindade. Jesus nos 4 evangelhos. Em Mateus ele é apresentado como rei, em Marcos como servo,
Em Lucas, como varão perfeito. Em João, como filho de Deus. Então, por isso que existem 4 evangelhos, porque eles foram escritos para 4 tipos de povos e também com uma proposta um pouco diferente, né? A forma que apresentaram Jesus. Como que era o mundo do Novo Testamento? O idioma usado para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento foi o idioma grego chamado koiné. Qual era o grego koiné? O grego koiné era o grego popular ou o grego vulgar. É semelhante ao nosso português. Nós temos o português coloquial e a linguagem culta. Aquela linguagem coloquial é aquela linguagem do dia a dia, que a gente fala, por exemplo, Samuel, vem sentar na mesa para você almoçar. Mas não é sentar na mesa, mas é assim que a gente fala. É aquele português da feira, o português do dia a dia, o português de casa, que é a linguagem coloquial, né? A gente vai, a gente vem, né? Agora uma linguagem culta, na hora de fazer um discurso, na hora de formar uma tese, na hora de fazer um TCC. Então você usa uma linguagem culta, que é completamente diferente. Então, dentro da linguagem da língua grega, o grego koiné era como se fosse o nosso português coloquial. Era aquele grego simples, que era o grego que os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles falavam na época. E então assim foi escrito os evangelhos e também o restante do Novo Testamento em grego. E aí foi usado esse grego, apesar de que eles não falavam, né, a língua fluente deles não era a língua grega. Acredita-se que o Evangelho de Mateus teria sido escrito em aramaico, pois era a língua falada pelos judeus da época. Por que os judeus falavam aramaico e não mais a língua hebraica? Meu cafezinho aqui esfrio, agora eu dando uma hora aqui, né? Não deu para tomar, tomei rapidinho até que já estava quentinho, mas estava morrendo. E aí então, quando o povo judeu ele foi levado lá por Nabucodonosor para a Babilônia, eles viveram lá por 70 anos. Então dá para imaginar quantas pessoas sobreviveram depois de 70 anos? Quem ainda estava em vida, que saiu de Judá raptado para a Babilônia, estava muito velho. Então muita gente nasceu lá. Então nasceu num país diferente, uma cultura diferente e uma língua diferente. Qual era a língua dos babilônicos? Era o aramaico. Depois quem assumiu o poder? A Pérsia. Qual era a língua dos persas? O aramaico. Então quando eles saíram do cativeiro, já era no governo persa, que foi Ciro, rei da Pérsia, que decretou a volta do povo judeu para Judá. Só que eles voltaram falando a língua aramaica. Então esse aramaico, nos tempos de Jesus, qual era a língua falada? O aramaico. Jesus falava aramaico, os apóstolos falavam aramaico. A língua judaica ela era falada só dentro do templo, pelos principais mestres, pelos doutores. Por exemplo, quando Paulo foi preso e levado ao Sinédrio pela primeira vez, eu não me lembro agora, acho que é Atos capítulo 19, eu não me lembro agora o capítulo, mas ele foi levado para o Sinédrio e foi permitido ele falar para se defender. E ele vai falar em língua hebraica. E quando ele fala em hebraico, ele diz o seguinte: eu sou fariseu, que eram os doutores da lei na época, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre reverenciado da época. Então ele diz: eu sou fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Meu tutor foi Gamaliel, foi o meu mestre. Quando eles ouviram aquilo, eles ficaram assim: como que ele fala essa língua? Discípulo de Gamaliel? E aí então os fariseus, porque o Sinédrio, que era um tribunal que julgava aqueles que eram contra a fé judaica. E ali os fariseus, o Sinédrio era composto por fariseus e saduceus. Quando os fariseus ouviram aquilo, falaram: não, esse camarada aí não tem culpa não, ele é inocente. Só que os saduceus falaram: não, ele tem culpa sim. E aí houve uma briga generalizada que tiveram que tirar Paulo de lá, porque o negócio ficou feio. Porque simplesmente ele falou em língua hebraica. Então o aramaico influenciou muito com respeito ao povo judeu. Igual, por exemplo, o nome de Jesus, que a gente até canta um louvor em Yeshua, né? É em aramaico, Yeshua. Em hebraico, talvez seria Yasha ou Yashu, Yausha,
né, que é também aceito como o nome de Deus. O primeiro-ministro de Israel hoje, que é Benjamin Netanyahu, né? Acho que é Benjamin mesmo, Benjamin Netanyahu, né? Que no finalzinho, Benjamin Netanyahu, né? Yao aparece muito nos nomes dos antigos profetas de Israel, assim como Iá. Então essa influência do aramaico acabou também influenciando até no próprio nome de Jesus, porque a abreviação do nome de Deus, que seria Iá, lembra a palavra aleluia, por exemplo, que a gente pronuncia? Aleluia, né? Na língua hebraica seria a junção de duas palavras, Hale e A, Hale e A, Y-A-H no final, Y-A-H, que é provavelmente uma abreviação do verdadeiro nome de Deus. A Bíblia King James, que é uma tradução formidável, ela vai trazer o nome de Deus como Iavé. Não sabemos, né, se realmente esse é o verdadeiro nome de Deus, mas a nossa Bíblia em português traduziu por Jeová, Javé, né, que são nomes bem distantes do verdadeiro nome de Deus. E aí nós temos só uma abreviação, que seria Iá, ou como aparece no nome dos profetas, no finalzinho, Iau, né, Y-A-U-H, Iau, não, Y, isso mesmo, ou Iá, Y-A-H, que aparece assim no nome dos profetas do Antigo Testamento. É muito provável que os escribas, que aqueles que faziam cópias dos livros do Antigo Testamento, eles tinham um temor muito grande pelo seguinte motivo: porque o nome de Deus não poderia ser pronunciado em vão, e o nome de Deus não poderia ser blasfemado. Quando eles faziam cópias dos livros do Antigo Testamento, onde havia o nome de Deus, eles pulavam e continuavam escrevendo. E depois que eles terminavam e tinham que escrever o nome de Deus, eles tomavam um banho, eles se purificavam e usavam uma outra pena para escrever o nome de Deus, porque tamanho era o temor. E aí então eles começaram agora a pensar o seguinte: de tantas vezes que eles foram capturados, levados ao cativo, eles fizeram uma troca do nome de Deus, porque o nome de Deus não pode ser amassado, jogado no lixo, jogado fora, profanado, porque o nome de Deus é santo. E aí veio uma troca que nas nossas Bíblias aparece. Eles trocaram o nome de Deus pela palavra hebraica Adonai, que significa Senhor. E aí nós vamos ver nas nossas Bíblias: assim diz o Senhor, ao invés de aparecer o verdadeiro nome de Deus, assim diz Papapá, o nome de Deus. E aí o nome de Deus não sabemos qual é. Então começaram a trocar, e até então que os escribas começaram então a abreviar. No caso, por exemplo, Francisco, que a gente chama de Chico, aí aparece por isso que em algumas Bíblias, como na palavra aleluia, aparece Iá. Aqui que James diz que é Iavé. Nós não sabemos a verdade, o que até judeus hoje não sabem. Tem uns sabichões aí, se você olhar alguns vídeos aí no YouTube, na internet, dizem que eles sabem sim o verdadeiro nome de Deus, mas está guardado a 7 chaves para um dia, quando o terceiro templo ficar pronto, os sacrifícios voltar e revelar ao mundo como se chama Deus. Mas é interessante que eu vi uns vídeos de uns rabinos, naqueles de cabelo branquinho, aqueles rabinos de Israel, eles chamando Iau, que é justamente como aparece, né, no nome dos profetas do Antigo Testamento, Iau ou Iá. Qual é o nome? Não sabemos. O que a gente chama hoje? Altíssimo, Soberano, Criador, né? Esses nomes que a gente, eterno, esses nomes que a gente se refere ao nosso Deus, né? Dessa forma que a gente se refere a Ele. E nós temos o nome de Jesus, que é uma língua aramaica, e aí o aramaico passou para o grego, do grego para o latim, e para o latim chegou o português, que é o nome que nós chamamos de Jesus. Interfere alguma coisa? A gente está aí expulsando o demônio em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, o milagre está acontecendo. O importante é que Deus, Ele entende e reconhece, né? Nós não temos que ficar brigando, né, com o que é de verdade, qual é o verdadeiro nome. E a cultura? A cultura predominante era a cultura greco-romana. Apesar dos romanos dominar
já ali cerca de 2 séculos, né? Por exemplo, Israel foi tomada, eu acho que no ano 63 a.C. Então já tinha para os tempos de Jesus praticamente 100 anos, né, que Israel havia sido tomada pelos romanos. Mas porém a cultura grega ela foi muito forte. Aquilo que foi chamado de heletização, né? O mundo foi helenizado, porque a cultura grega, a língua grega, ela foi difundida de tal forma que a língua grega nos tempos de Jesus era como inglês hoje. Você chegava em qualquer lugar do mundo e falar o grego, você era entendido, né? Você não passava fome, né? Você conseguia se virar. Então por esse motivo, que mesmo eles falando em aramaico e aquele hebraico quase se perdendo, eles escreveram o Novo Testamento em grego, para que o Evangelho não tivesse um alcance só nacional, mas um alcance mundial. E até mesmo Paulo, que viajou por diversos continentes, Ásia, África, Europa, o Evangelho foi pregado, as cartas foram escritas no grego, para que fosse então recebido e entendido por todos os povos da época. Quando Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, é justamente por causa disso, porque havia uma língua mundial, os romanos construíram estrada como ninguém, e a estrada, né, que havia, né, que foram construídas, né, fez com que eles chegassem em qualquer parte do mundo, né? Se não fosse a pé ou no animal, seria por intermédio dos portos, pelos navios, porque até os romanos construíram isso. Então houve, né, uma iniciativa, a cultura grega, a língua grega, estradas e portos e navio, para que o Evangelho fosse anunciado, fosse propagado, né, fosse difundido de forma que os povos viessem a conhecer o Senhor. Então essa cultura greco-romana, ela predominou por muito tempo. Os israelitas haviam sofrido as ações gregas para implantar sua cultura entre eles, principalmente no período de Antíoco IV Epifânio, né? Esse Antíoco IV Epifânio, só conhecido como Antíoco Epifânio, ele entrou dentro do templo em Jerusalém, pegou um porco e botou no altar do sacrifício para ser queimado. Aí a gente sabe que no judeu um porco para ele é imundo. Aí pegar um porco e botar no altar do sacrifício, que é onde era o altar, onde se fazia sacrifícios a Deus, o templo então foi profanado. Existe um livro que ele contém na Septuaginta e que a Bíblia Católica também contém, que é o livro de Macabeus. O primeiro livro de Macabeus conta essa história, que Judas Macabeu, então através de uma revolta, juntamente com uma boa parte do povo que ele liderou, ele consegue então expulsar os inimigos e fazer a purificação do templo, para que o templo e o altar fossem usados mais uma vez para o sacrifício. Quando os romanos venceram os gregos em 197 a.C., a cultura desses dois países acabaram se fundindo no período do Novo Testamento, e os israelitas tinham que lutar contra uma influência dupla, grega e romana. A religião. Na Grécia havia 3 deuses: Zeus, que dominava os céus, né, o Olimpo, e os seus 2 filhos, Hades, que dominava as regiões inferiores, e Poseidon, que dominava os mares. Então você veja como é que a influência da cultura grega. A nossa Bíblia também fala que como que se chama o inferno no nosso Novo Testamento? Hades. E o que é Hades na cultura grega ou na mitologia grega? O deus do mundo inferior. Então você vê que a cultura grega influencia até as nossas escrituras, dizendo que Lázaro, que comia das migalhas que caía do homem rico, foi para o seio de Abraão. Mas só que o rico que morreu também foi para o Hades, que é na cultura grega, é o deus do mundo inferior. Então chamaram o inferno de Hades. E as sinagogas? Durante o cativeiro babilônico, longe do templo, os israelitas começaram a se reunir para ouvir o ensino dos sacerdotes e entoar seus cânticos. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e os que nos destruíram que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se minha destra da sua destreza. Salmo 137, versos de 1 ao 5. Oi?
Quê? Já. Dessa reunião vem o termo sinagoga. Por quê? O que significa sinagoga? Sinagoga vem da palavra grega reunidos juntos. Após o cativeiro, com o templo ainda destruído, vemos Esdras ensinando em um lugar que é descrito apenas como tendo um púlpito de madeira. Esdras capítulo 8, versículo 1 ao 8. Esses lugares foram popularizando e foram sendo construídos pequenos templos que eram chamados de sinagoga. No Novo Testamento, as sinagogas estavam espalhadas por todo Israel, até em outros países. Então essa sinagoga, que significa reunidos juntos, que era um lugar onde eles se reuniam para praticar a sua religião, para ouvir a palavra, porque antigamente eram os templos, né, que eles iam, e os sacerdotes cuidavam do ensino, e agora sem templo e sem sacerdote, eles criaram a sinagoga para que eles pudessem se reunir e ali servir o Senhor. Se alguém quer conhecer uma sinagoga, tem uma em Zumbi dos Palmares. Tem. Você chega ali você pega aqui o trevo de Capuaba, vira direita. Aí tem o primeiro, o segundo, que é a entrada de Santa Rita, o terceiro semáforo, que é de Zumbi dos Palmares. Aí você sobe o morrinho, subiu o morrinho, sobe a direita, no final à direita, para subir para a esquerda, tem uma sinagoga. Zumbi dos Palmares. Eu perguntei lá, as pessoas não sabem nem o que era isso. Quer? Zumbi dos Palmares? Não. Sinagoga? A sinagoga fica ali, a sinagoga está escrito em hebraico ainda. Em hebraico mesmo. Eu levei lá uns passageiros por lá. Aí eu perguntei o que era, né? Que estava escrito em hebraico. Hebraico transliterado é uma coisa, o hebraico puro mesmo é difícil de entender. Aí eu perguntei, a moça estava indo para a sinagoga. Eu falei assim: esse aqui é um templo? É uma igreja? Ela: não, é uma sinagoga judaica. Poxa, legal. Será que ele só tem no Antigo Testamento lá? Lá é só o Antigo Testamento. Só fala do Antigo Testamento. O Novo Testamento para eles. Chega lá de manhã, né? Que é no sábado, né? Funciona como uma escola. Eles vão lá realmente para estudar a Torá, que é a lei, e a Tanakh, que é como chama o Antigo Testamento dele, porque você não pode chamar o Antigo Testamento não, que não dá briga, tá? Não existe Antigo Testamento para eles. O Antigo Testamento é para a gente que crê no Novo Testamento. Para eles é a palavra de Deus, ou Tanakh, como eles chamam a Bíblia deles. Então eles vão lá para estudar. É uma escola sabatina de Israel, porque no sábado eles não trabalham. É o dia então de se consagrar e se santificar. Eles vão para a sinagoga porque justamente eles não têm templo. Não tem nem Jerusalém, quanto mais aqui. E sobre o templo? O primeiro templo foi construído por Salomão em 1005 a.C. Então nós estamos falando aqui de 3.000 anos atrás. Salomão construiu um templo, mas foi destruído por Nabucodonosor, imperador babilônico, em 605. Está errado, não é 600, está 605 aí também? Tá 605 aí? É 2.3.2 templo. Está aí que o templo foi destruído por Nabucodonosor, imperador babilônico, em 605. Está errado, foi em 586. Está errado. Após o cativeiro babilônico, iniciou-se a reconstrução do segundo templo sob a direção de Zorobabel e as pregações de Ageu e Zacarias, e esse templo foi concluído em 516 a.C. Então os babilônicos foram destruir o templo, aí os babilônicos foram derrotados pelos persas, e no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ele ordena, está lá em Esdras capítulo 1, que o povo judeu volte para a sua terra e reconstrua ou construa um novo templo ao Senhor. E aí, quem vai voltar? Zorobabel e cerca de 50 mil judeus, incumbidos de construir um templo, uma casa ao Senhor. E aí eles vão construir. Houve revés, né? Houve parada na construção, o povo construiu sua casa. Artaxerxes também mandou interromper a construção, depois mandou voltar à construção. Enfim, a construção foi concluída em 516 a.C., sendo que eles regressaram para ajudar por volta de 538, 536. Então nós temos aqui cerca aí de 20 anos para o templo ser construído.
20 anos depois do povo ter regressado, o templo foi construído ao Senhor. Aí não tem aquela passagem de Ageu que é tema de festa? E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Foi quando os anciãos, aqueles bem velhinhos, que viram lá o templo de Salomão, muitos anos atrás, 70 anos atrás, que é aquele templo, né, que foi construído com todas o ouro, a prata, o bronze, aquele templo formoso, grandioso, glorioso, e viram o segundo templo e choraram, porque de longe não parecia com o templo de Salomão. E aí então, aí Zacarias, né, vem a palavra de Ageu, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a glória veio de duas formas, né? Qual foi a glória? Porque Herodes, aquele Herodes o grande, que mandou matar os meninos, que se José não tivesse pegado Jesus do Egito, Jesus tinha morrido também, porque Herodes temeu que Jesus realmente fosse o Messias, o rei de Israel. Esse mesmo Herodes mandou reformar esse templo que foi construído, que foi a partir do ano 19 a.C., mas o templo só foi concluído no ano 65 depois de Cristo. Esse templo, se você ler Mateus capítulo 24, Jesus entra nele, e quando ele sai do templo, os discípulos disseram assim: mestre, olha a estrutura desse templo. E aí Jesus disse: em verdade vos digo, que não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia de Jesus se cumpriu 5 anos depois, porque os romanos destruíram o templo mais uma vez. Depois de 5 anos que ele foi construído, né? 5 anos depois não, depois de 5 anos que ele foi construído, o templo foi completamente destruído, e Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra, e foi o que os romanos fizeram, pegaram as pedras, moeram para ver se tinha ouro dentro. Não sobrou nada desse novo templo. Então qual era a glória da segunda casa que Ageu profetizou? A primeira, porque o templo que Herodes começou a reformar, né, a refazê-lo, a fazer uma grande reforma nele, que foi concluído no ano 65, muitos historiadores dizem que esse templo foi tão ou mais formoso, mais grandioso que o de Salomão. Por isso que antes de Jesus morrer, Mateus capítulo 24, o templo nem estava pronto, os discípulos disseram: mestre, olha a estrutura desse templo, porque era um templo formidável, grandioso. E qual é a segunda glória? Porque o primeiro templo de Salomão, apesar que foi um templo, quando Salomão inaugurou, que a glória de Deus caiu naquele lugar, os sacerdotes, né, tiveram que andar gatinhando, porque tamanha era a glória dentro do templo, a resposta de Deus foi formidável, foi tremenda, a fumaça que invadiu o templo. Mas o segundo templo, que foi reformado por Herodes, recebeu a presença de ninguém menos do que o Filho de Deus, porque Jesus vai entrar nesse templo, ele vai realizar, né, aquilo que mandava a lei, as comemorações das festas, os cultos que era feito. Jesus entra nesse templo, então comprovando a profecia de Ageu, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Grupos religiosos e políticos judaicos. Havia os grupos dos fariseus. Esse é o primeiro grupo, né, que havia nos tempos de Jesus. O termo fariseu significa separado. Os fariseus surgiram cerca de 200 anos antes de Cristo, com 3 propósitos: proteger os israelitas da influência da religião grega. É porque os gregos, eles têm uma mente muito fértil, né? Os gregos têm aquela mitologia, né? O panteão, né? É Zeus, Olimpo, é Deus do mar, da guerra, da terra, tem tudo quanto é tipo de Deus. E essa cultura grega, né, influenciou muitos povos, e não poderia ser diferente com os israelitas. Então os fariseus surgiram para proteger os israelitas da religião grega. Segundo, aumentar a fidelidade à lei de Moisés. E terceiro, proteger as escrituras sagradas da destruição pelos gregos. Então foi com esse propósito que surgiram os fariseus, para que a lei e a religião continuassem intacta. Por esta luta pela causa divina, tornaram-se influentes em Israel, mas nos dias do Novo Testamento haviam se corrompido e são classificados por João Batista como raça de víboras. E Jesus dirige a eles como fermentadores, hipócritas, que não praticavam o que ensinavam, condutores cegos, insensatos e sepulcros caiados. Então esses fariseus, que eram doutores da lei, que surgiram com a missão de ensinar o povo, de resguardar a religião, né, de proteger das doideiras e das heresias e da cultura grega,
de estar sempre ali influenciando a nação de Israel para o bem, acabaram que se corrompendo, né, e foram taxados de diversos nomes, conforme a gente viu aqui que muitos deles foram ditos pelo próprio Senhor. E aí temos o segundo grupo, que é os saduceus, aceitavam como inspirado apenas o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É a lei, os 5 livros escritos por Moisés. E os outros livros, né, eles eram só a lei. Não acreditavam em anjos, espíritos, imoralidade da alma e ressurreição. Então eles não acreditavam nos espíritos, não acreditavam na ressurreição e não acreditavam na imortalidade da alma. Essas doutrinas distinguiam dos fariseus. As críticas de João Batista e Jesus aos fariseus eram dirigidas também aos saduceus. Os saduceus gabavam-se de sua fidelidade à letra de Moisés, opondo-se à tradição oral. E aí temos um outro grupo, que é os essênios, constituíam uma seita judaica que vivia enclausurado no deserto junto a um mar morto. Não há mencionado na Bíblia e o conhecimento de sua existência vem da história. Há muita controvérsia sobre a origem do termo essênio, porém na teoria mais aceita, contudo, é que este termo deriva do aramaico rassaia, que significa santo, piedoso. Eram celibatários, né? Celibatários, eles adotavam a vida de solteiro, eles não se casavam. E eles eram como se fossem monges, né? Que eles viviam, um monge que vive num mosteiro, né? Que vivem isolados, né? Que de uma forma tentam viver isolados para se santificar. Assim eram, né, os essênios. Eles viviam isolados, viviam ali próximo ao Mar Morto, próximo ali à caverna de Qumran. E foi por causa desses essênios que houve uma grande descoberta em 1947. Em 1947 foi descoberto, próximo ao Mar Morto, as 11 grutas, que aonde tinha os rolos, fragmentos da lei e do Antigo Testamento que foram encontrados de cerca de 200 anos antes de Cristo. É o que temos de mais antigo do Antigo Testamento, são esses rolos encontrados no Mar Morto. Um beduíno, né, estava lá caçando as suas cabras, ele e os seus irmãos, aí pegaram uma pedra e tracaram numa gruta. Aí o barulho, né, que eles ouviram, eles acharam estranho e foram lá ver, eram vasos. E aí começaram então as escavações. Nesses vasos havia rolos que os essênios haviam guardados, né, para a preservação desses rolos, que eram cópias do Antigo Testamento. E graças aos essênios, os documentos mais antigos que temos do Antigo Testamento, que é de 2 séculos antes de Cristo. Graças a esse grupo de nômades, né, que viviam uma vida nômade, que temos então esses rolos. Defendia uma rígida higiene do corpo, dizendo que o corpo limpo representa espírito limpo. Então tem muita gente aí que está cheio dos espíritos ruins, né? Porque o banho passa longe, né? Os escribas eram responsáveis pela reprodução do texto, né? Os escribas eram aqueles que faziam cópias, né? Do grego gramateus e do hebraico soferim, também eram chamados de nômico, doutores da lei. Isso aparece em muitas Bíblias nossas do Novo Testamento, aparece assim, dizendo assim: e um doutor da lei foi interrogar Jesus, ou um intérprete da lei foi interrogar Jesus, ou aparece escriba mesmo, que são todos três a mesma pessoa em nossas Bíblias, se referindo a essa pessoa. E aí temos aqui também o nome de Daskaloi, que significa mestre da lei, também aparece na nossa Bíblia, um mestre da lei. E o escriba tinha 3 funções: preservar a lei, então ele guardava, mantinha em rolos. Por exemplo, se ele tinha lá um rolo de Isaías e aquele rolo começava a se desgastar, ele já tinha que arrumar outro rolo e transcrever aquilo que estava naquele rolo. Então ele tinha esse trabalho de manter, de preservar, instruir o povo e copiar a lei. A princípio essas tarefas eram do sacerdote. Neemias era escriba e sacerdote. No estilo do Novo Testamento, os escribas eram constantemente criticados por Jesus. Os zelotes eram chamados por terem zelo pela lei de Moisés. Também era um grupo que existia na época, eram judeus radicais
que propagavam a guerra santa, né? Eles zelavam pela lei de Moisés, ou seja, a Torá, mas também eles eram radicais porque pregavam a guerra, né? Eles queriam a libertação do jugo romano por intermédio da guerra, da espada, da luta. Seu alvo era livrar o israelita do jugo romano. Eles foram líderes da revolta de 66 d.C., que causou a destruição de Jerusalém no ano 70. E foi através desses zelotes, né, desse grupo extremista, que eles se levantaram para tentar, de uma vez por todas, se livrar do jugo romano, mas foram varridos pelos romanos no ano 70, e foi aí que o templo foi destruído. Israel deixou de ser nação no ano 70 d.C. e só voltou a ser nação em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, com esse revés aí dessa Israel que foi espalhado pelo mundo, houve a questão do Holocausto, Adolf Hitler, que matou cerca de 6 milhões de judeus. Os muçulmanos se apoderaram da Terra Santa e com isso construíram uma mesquita, né, que existe lá até o dia de hoje, que ela é uma forma de confronto entre judeus e palestinos. Através de Israel ter sido expulso da sua própria terra, os palestinos tomaram posse. Inclusive, né, a Igreja Católica Romana chegou a fazer algumas cruzadas naquela região, chegou a tomar algumas terras, mas também foram derrotados pelos palestinos, pelos muçulmanos. Os muçulmanos se apoderaram de lá. Em 1948, Israel foi permitido, né, a ser reconstruído como nação, mas porém com os palestinos ainda lá, e aí essas tensões até os dias de hoje. E lá aonde o primeiro e o segundo templo que foi construído, que foi no Monte Moriá, eles construíram justamente uma mesquita lá no lugar. Então Israel quer construir um terceiro templo, porém os muçulmanos não vão permitir, né, que seja destituído lá a sua mesquita que lá se encontra. Porém no livro de Apocalipse fala que o anticristo vai entrar dentro de um templo, e esse templo ele vai se autoproclamar Deus. Então o templo depende, as profecias, né, estão ligadas a esse terceiro templo, que nós não sabemos como vai ser daqui para frente, para que ele venha a ser reconstruído. Há também uma crença que Pedro era um zelote antes de se converter. E os herodianos constituíam um segmento dos saduceus que defendiam o governo de Herodes. Eram aqueles que eram só pelo nome já sabem, herodianos, né, aqueles que eram seguidores de Herodes. Eles defendiam a tese que Herodes era o Messias, né? Nada a ver, Herodes mandou matar o Messias, né? Ele não era o Messias. Por diversas vezes se uniram aos fariseus para perseguir e matar Jesus. Os Zadoqueus originou-se de um sumo sacerdote chamado Zadok, que defendeu uma reforma na religião judaica no século II a.C. Essa reforma fracassou, mas eles mantiveram-se com o slogan um novo concerto. A Bíblia não os menciona, mas segundo a história, nos dias do Novo Testamento estavam unidos aos saduceus e aos essênios, e sob o sinédrio era uma corte suprema israelense. O sumo sacerdote era o seu presidente, possuía 71 membros. Adotaram este número para representar Moisés e os 70 anciãos que participavam do julgamento da peregrinação para Canaã. Lembra quando Moisés foi lá e falou com Deus: Senhor, não foi eu que gerei esse povo, eu não estou aguentando a carga deste povo. Deus falou para ele: tá bom, vou tirar do espírito que está em ti e vou repartir com outros. E o espírito de Moisés foi sobre 70 anciãos. Então aí a ideia de 71 membros para esse sinédrio composto por fariseus e saduceus veio dessa ideia lá de Números capítulo 11, versículo 16 até o 17. Moisés e 70 anciões. Inclusive, o presidente, da sinagoga, o presidente do sinédrio, que era o sumo sacerdote, tinha uma cadeira para ele que era a cadeira de Moisés. Ele se assentava então nessa cadeira, e os outros 70 anciões estavam lá então para julgar coisas que eram concernentes à religião judaica. A literatura: aqui encontra-se a Torá escrita, a Torá, que é lei, instrução. Para a gente é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, equivalente ao nosso Pentateuco, que também é a Torá oral. A Torá oral eram as interpretações do Antigo Testamento, que eram faladas de forma oral. Os israelitas acreditavam que a Torá oral, que é também chamada de tradição oral, começou com Moisés e foi transmitida de geração em geração, e eles chamaram de Torá oral,
que acreditam que ela relata as explicações que Deus deu a Moisés para que eles entendessem a Torá escrita. Então Deus deu 613 leis a Moisés para entregar ao povo. Mas assim como as leis, que é a palavra de Deus, a gente precisa de um intérprete, a gente precisa de um professor, de um mestre, alguém que ensine, que nos mostre o caminho da verdade. Então acredita-se que Deus revelou a Moisés não só a lei, mas o entendimento para ensinar a eles. E isso foi chamado de lei oral, ou instrução, né? Tradição oral. O que fizeram com todas essas instruções, com toda essa lei oral? Pegaram toda essa forma de ensinamento e botaram dentro de um livro, que eles chamam de Talmud, ou Midrash. A Talmud contém a tradição oral, ou seja, as interpretações do Antigo Testamento. É chamado de Talmud, né, que é usado até os dias de hoje pelo povo judeu. Mais tarde, essas tradições foram compiladas e preservadas no Talmud e na Midrash. Além do texto sagrado do Antigo Testamento, os israelitas faziam uso de diversos livros, além da Torá oral, que eles consideravam sem inspiração, ou seja, chamados livros apócrifos. Haviam também a Targum. O que é a Targum? É o Antigo Testamento em aramaico. Eles não falavam nos tempos de Jesus o aramaico, então eles precisavam de uma Bíblia, né, do Antigo Testamento também na versão aramaica, que era chamada de Targum. Era uma tradução do hebraico para o aramaico. Como a maioria dos israelitas do Novo Testamento não falava hebraico, há cerca de 600 anos, desde o cativeiro babilônico, foi feita uma tradução para este dialeto. Nas sinagogas, os textos normalmente eram lidos em aramaico, ou seja, nos dias de Jesus Cristo, os israelitas usavam mais o Targum do que o texto hebraico. O governo da Judéia. O Antigo Testamento encerrou-se com o domínio persa sobre Israel. Depois de vierem os gregos nos dias do Novo Testamento, os romanos dominavam Israel. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. e os seus filhos governaram a Judéia. E aí eles foram divididos desta forma, que eram os 3 filhos de Herodes o Grande, que era Arquelau, Filipe e Herodes Antipas, né? Eles ficaram aí com o reino dividido, foi dividido em seus 3 filhos, que Arquelau governou a Judéia, Samaria e Idumeia, Filipe governou a Itureia, Traconites, Gaulanites, Auranites e Bataneia, e Herodes Antipas, que governava a Galiléia e a Pérea, foi este que, após ser repreendido por João Batista, foi induzido pela sua mulher a matá-lo. Jesus chamou este Herodes de raposa, Lucas capítulo 13, versículo 32, e mais tarde foi levado diante dele. E aí nós temos aqui as diferenças geográficas, né, conforme já mostrei para vocês, que é os mapas, um mapa do Antigo Testamento e um mapa do Novo Testamento. Página 20. No Antigo Testamento vemos a terra de Canaã dividida em 12 tribos, até o reinado de Salomão. Após esse reinado, Canaã foi dividida em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul abrangia as tribos de Judá e Benjamim, o Reino do Norte abrangia as tribos de Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, Manassés e Efraim. Essa divisão durou até o cativeiro babilônico e após isso não houve mais divisão de tribos. Nos dias do Novo Testamento, a terra de Canaã estava dividida em 4 principais regiões: Judéia, Samaria, Pérea e Galiléia. Nos dias de Jesus, Israel vivia sob o domínio de Roma. A esperança na vinda do Messias estava muito avivada devido a 4 fatos: A. O grande sofrimento. B. Fé no cumprimento das Escrituras. C. Crença em livros apócrifos e discursos de revolucionários. Quando Jesus veio ao mundo, Israel era cativo há 600 anos, ou seja, desde a Babilônia. A opressão dos babilônicos, 605 a 536, dos persas, 536 a 330, dos gregos, 330 a 163, e dos romanos, nos dias do Novo Testamento, levaram o país a um caos financeiro, político e religioso, porque eles pagavam tributos aos romanos, né? Inclusive até Jesus pagou tributo imposto aos romanos. Inclusive Mateus, que era conhecido como Levi, que era conhecido como Mateus, era também um cobrador de impostos, que foi chamado, né, ao ministério por Jesus. Financeiro, porque Israel, que era um país pobre, tinha que pagar tributo a Roma de pouco que produzia.
Político, porque não tinha autonomia sobre Canaã e não tinha autonomia para aplicar a lei. Os romanos haviam colocado um endomita, Herodes, para governar Canaã. Religioso, porque sofreram influências ruins dos gregos e tinha influência de Roma, unida à influência de Herodes. Essas três influências causaram uma corrupção no sacerdócio. Conclusão: esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais o livro de Atos dos Apóstolos, são de fundamental importância para que se entenda a mensagem do Evangelho, bem como a obra e a vida de Cristo, e por conseguinte questões cruciais para o cristianismo, porque Jesus precisava morrer na cruz, qual a necessidade da importância de sua ressurreição. Esses outros assuntos são de vital relevância para a nossa identificação enquanto cristãos. Curiosamente, muitos crentes, mesmo estando há anos em uma igreja e até exercendo funções ministeriais e outras atividades diversas, simplesmente não saberiam responder as perguntas levantadas acima. E isto é grave. Na leitura dos 4 evangelhos, o livro de Atos, bem como todo o Novo Testamento e toda a Bíblia, compreendemos a vontade de Deus quanto à humanidade e como em seu Filho Jesus nos estendeu a sua graça salvadora. O ministério de Jesus, seus feitos, bem como os eventos sociais, políticos e religiosos que formam o pano de fundo histórico e cultural, onde se deu o seu ministério, contribuíram para que ele realizasse a vontade do Pai, indo até a cruz, ressuscitasse e ascendesse aos céus, estando agora à direita de Deus, intercedendo por nós e salvando os perdidos. Para o estudante de teologia, não apenas uma opção, mas mesmo uma necessidade de lançar esse olhar sobre esses fatos. Então nós temos o Evangelho e o livro de Atos como fundamental importância para que entendamos e aprendamos sobre o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento, que se cumpriu na pessoa de Jesus, que nós vamos estudar durante essas 4 aulas agora para frente. O primeiro que vamos estudar vai ser o Evangelho, considerações gerais sobre os 4 evangelhos, que agora já é a próxima lição, e mais para frente vamos adentrar aos evangelhos e ao livro de Atos. Eu não tenho aqui o questionário para responder a vocês, por qual motivo? Porque o meu livro de Evangelhos e Atos era diferente desse livro de vocês. Quando eu peguei o livro e fui ler hoje, eu vi que ele era diferente e as perguntas também eram diferentes. Está diferente também? Mas deu para acompanhar a leitura direitinho? Esse aqui que foi que eu peguei hoje lá na secretaria, mas eu tenho que pedir outro, porque o que eu tinha lá em casa é mais antigo que esse aqui ainda. Então não. Só ler? Vamos tentar aqui. Eu nem li as perguntas desse aqui. De acordo com a primeira lição, como Mateus apresenta Jesus? Não, como rei. O idioma usado para escrever a maior parte, não está aqui, O idioma usado para escrever a maior parte do Novo Testamento foi o aramaico, foi o grego. O termo sinótico vem do grego e significa ver junto, ver de ângulos diferentes, ver separado, ver junto, ou uma visão conjunta, Está aqui ver junto. O termo evangelho vem do grego e significa, isso aqui eu já disse, as sinagogas no período do Novo Testamento. Estavam espalhadas por todo Israel e até fora em outros países, letra C. Estavam espalhados por todo Israel e até fora em outros países. Eu vou ter que pedir amanhã, vou pedir um novo livro para ela, que esses livros aqui